Que bom, depois de termos louvado e adorado o nome do Senhor, estamos de volta para ouvir da sua palavra, para que estejamos todos nesse momento aqui concentrados na sua palavra. Eu só queria, antes de darmos continuidade, pedir para você, para sua família, que nesses momentos em que nós estamos passando por dificuldades de isolamento social, que você continue cuidando da sua família. Família é um tesouro de Deus. Deus constituiu a família lá em Adão e Eva e Ele nos deu essa oportunidade, esse compromisso de cuidar das nossas famílias. Cuide da sua família, cuide dos seus entes queridos. Vamos aproveitar nesse momento para estarmos mais juntos uns com os outros. Pais, filhos, parentela, vamos estar mais próximos. Quanto tempo que a gente não tem, por nossos afazeres diários, a oportunidade de estarmos sentados à mesa, fazendo uma refeição, ou até mesmo conversando sobre coisas do dia a dia, e nós estamos com esse tempo agora disponível. Use esse tempo da melhor forma possível. Aproveite, aproveite. E eu falo e repito, a Igreja de Cristo nunca mais será a mesma depois desses acontecimentos. O povo de Deus estava muito disperso. Como a própria palavra de Deus diz, por causa da iniquidade, muitos desviarão. E é isso que estava acontecendo. As pessoas estavam perdendo a questão do amor ao próximo, amor à família, esse convívio. E agora nós estamos por uma questão sanitária, sendo obrigados a estarmos juntos novamente. Vamos aproveitar esse momento. Esteja junto com a sua família. Abrace, beije. É necessário. A família unida pode fazer isso. Esteja sempre com esse pensamento. Quando nós estávamos preparando esta mensagem, eu estava buscando a palavra de Deus para a igreja e me veio textos, eu comecei a ler e me veio uma passagem, não uma passagem, uma pregação que eu realizei na igreja já tem um certo tempo, que eu falei sobre águas. Eu falei sobre os diversos tipos de águas, a água que foi batido com cajado na pedra e a pedra jorrou água, não era para bater, era simplesmente para pedir. Águas amargas, a água do Nilo que se transformou em sangue. E nós vimos diversas águas, a água do poço de Jacó, que naquele momento ali, Jesus Cristo falando com a mulher samaritana, e ele disse que se beber daquela água, ela nunca mais teria sede. Enfim, eu trouxe uma pregação sobre água. E água é fonte de vida. E eu estava pesquisando, estava buscando, e me veio uma palavra sobre a questão de mar. Porque eu falei naquela época muito sobre água, mas eu não falei de mar. Eu comecei a meditar nos textos, comecei a buscar. E eu vi como Deus tem um relacionamento com o homem dentro daquilo que ele está acostumado a fazer. Jesus Cristo, quando estava andando pela Galileia, ele encontrou ali os seus discípulos. E ele foi chamando um a um, às vezes de 2 a 2, foi chamando, foi encontrando. E ele convidando, farei de vocês pescadores de homens, farei de vocês pessoas diferentes. Aqueles homens que eram discriminados por serem da região da Galileia, uma região discriminada pelos judeus em função da atividade pesqueira que eles realizavam, questão de purificação, porque o judeu, ele não podia tocar em peixe de couro, somente peixe de escamas. Aqueles homens estavam acostumados a pescar com redes, rede de arrasto. Quando pescava, vinha todo tipo de peixe, malhado. Mas na hora de tirar o peixe da malha da rede,
tinha que tocar no peixe. E quando pegava um peixe de couro, como é que ia tirar ele da malha da rede? Tinha que tocá-lo. E quando ele tocava, o judeu se tornava impuro. E a lei de Moisés diz que, ao fazer isso, ele tinha que ficar 7 dias em isolamento, 7 dias sem trabalhar, 7 dias se purificando. Como ele iria alimentar sua família? Como ele ia se sustentar? Não tinha como. Então acabava que aquele povo daquele local era discriminado pelo seu modo de agir, falar, pelo seu modo de se vestir. Eles eram conhecidos pelo linguajar deles, eles eram muito conhecidos. Tanto que no dia de Pentecostes, quando Pedro e todos os outros que estavam naquele dia em que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles falavam e todos entendiam em Jerusalém o que eles estavam dizendo, cada um no seu idioma. Você pode ler isso em Atos capítulo 1 e 2, você encontra isso perfeitamente. Eles comentaram, as pessoas falavam assim: como pode esses galileus falarem em nossa própria língua natal, sendo que ali tinham vários povos relatados ali, quase 15 localidades diferentes, com línguas diferentes, e eles todos entendiam na sua língua terrena, língua natal. Interessante como Deus faz daquilo que não é lógico se tornar lógico, daquilo que não é compreensível se tornar compreensível. E assim Deus vem trabalhando nas pessoas. Assim Deus vem fazendo. E assim Jesus Cristo foi também com aqueles discípulos. Em um dado momento, Jesus Cristo, encontrando eles, começou a ensiná-los, começou a tratar com eles, começou a mostrar para eles o caminho que devia seguir. E teve alguns momentos interessantes na Bíblia em que Jesus Cristo manda eles seguirem num barco. Em 2 ocasiões. Primeiro, em que Jesus Cristo está no barco. E depois, em que Jesus Cristo manda eles irem e acaba eles vendo Jesus Cristo andando sobre as águas. Situações diferentes, mas com uma aplicação muito interessante no que Jesus Cristo manda ao seu povo, no que Jesus Cristo traz para cada um de nós. Naquele momento que Cristo estava ali e que ele falou para os seus discípulos: vamos atravessar para outra margem. Ele pegou e se colocou na polpa do barco e foi dormir, recostando a cabeça no travesseiro. Nós encontramos essas passagens em João, em Mateus, Marcos e Lucas. Já a passagem que Jesus Cristo está perfeitamente caminhando sobre as águas, nós encontramos em Mateus, Marcos e João. Tem apenas essas diferenças nos 2 evangelhos, tanto em Lucas quanto em João, que aparece em um, mas não aparece o outro, nessas circunstâncias. Jesus Cristo ele tinha dito para aqueles discípulos: peguem o barco e vão para o outro lado. Quando ele mandou eles fazerem isso, ele foi dormir. Veio uma forte tempestade e ficaram meio atônitos com aquela situação, ficaram preocupados e acabaram chamando o mestre: mestre, não se incomode que nós perecemos. E Jesus Cristo pega a corda e repreende eles, chamando homens de pouca fé, pequena fé, e repreende o vento, repreende o mar e tudo se acalma. E aqueles homens, os seus discípulos, ficam extasiados, ficam assim: poxa, quem é este que o vento e o mar o obedecem? É interessante que naquele momento que essa ocorrência, Jesus Cristo estava no barco com eles, mas eles estavam no início da sua carreira. Jesus Cristo estava no início do seu ministério. Jesus Cristo não tinha nem escolhido ainda os 12. Era bem no início mesmo do seu ministério.
eram discípulos que estavam ali com eles. Já no segundo momento em que Jesus manda para aqueles, vão, atravessem o mar para o outro lado. Aconteceu também uma tempestade e eles ficaram sendo açoitados pelo vento e pelas ondas. Passado várias horas, Jesus Cristo foi encontrar com eles, caminhando sobre as águas. Jesus Cristo não estava presente, mas já existia uma escolha dos 12. Aqueles homens ali já estavam sendo preparados, já estavam caminhando com bem mais conhecimento na vida cristã. Qual a diferença de um para com o outro? São duas situações similares, porém com características particulares, bem peculiares. Como eu disse no primeiro caso, Jesus Cristo ainda não tinha escolhido os 12. No segundo, ele tinha escolhido. No primeiro caso, eles estavam iniciando a caminhada. No segundo, eles já eram mais experientes. No primeiro caso, Jesus Cristo está junto do barco, orientando eles. Literalmente dormindo, mas não desatento, porque Ele quer que vocês tenham confiança. O Mestre está conosco no barco. Ele está caminhando. Ele está aqui conosco. Ele está junto conosco nesse barco. As dificuldades virão, meu irmão, minha irmã, as dificuldades estão vindo. Talvez você possa estar percebendo, poxa, eu estou passando por tanta dificuldade, por tanta necessidade, essa condição de pandemia, é emprego que está sendo perdido, é tudo mais que está acontecendo na minha vida. E Deus está ali do seu lado, sempre, sempre te apoiando, sempre te ajudando nas suas dificuldades. Ele não te abandona. Ele não deixa você passar por dificuldade. Basta você crer. Basta você ter esta certeza. E no segundo caso, em que Jesus Cristo manda eles irem barco afora, mar afora. Ele fica observando. Vamos ler o texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 14, é uma passagem muito conhecida. Essa mesma passagem também se encontra nos evangelhos de Marcos e também de João. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era muito contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho
de Deus. É uma passagem muito conhecida, em que Pedro caminha sobre as águas. É uma passagem bem interessante, em que a gente vê ali o agir de Deus, uma coisa em que Deus, na figura do Senhor Jesus Cristo, ele ultrapassou a barreira da física. Ele contradisse a física, contradiz tudo aquilo que as leis naturais do universo. Só um Deus que poderia fazer isso. Só um Deus que poderia realmente fazer essas coisas maravilhosas. Mas dentro dessa passagem existe 3 aspectos importantes que eu queria trazer para você, meu amado, minha amada que está em casa. Primeiro, quando Jesus Cristo manda, Ele nunca tira os olhos de nós. Isso é proteção. O texto diz que Ele despediu das multidões e subiu para o monte a fim de orar sozinho. Sim, Ele subiu. Lá Ele estava, mas Ele não estava desatento, porque o texto diz que caindo a tarde lá estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus Cristo estava atento com o que estava acontecendo. E se passaram, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. A 4ª vigília da noite, a vigília é uma escala de medida de tempo, que varia de 3 a 4 horas, em que o guarda romano, ele fazia a sua vigília, ele fazia a sua guarda. A 4ª vigília, mais ou menos em torno da 4ª vigília, varia de 3 às 6 horas da manhã. Mas o texto mostra que aqueles homens saíram à tarde do dia anterior. Aqueles homens ficaram durante mais ou menos 12 horas lutando contra um vento contrário. Durante 12 horas se maltratando literalmente em alto mar. Aqueles homens que eram conhecedores de mar, porque eles eram pescadores. Aqueles homens que estavam acostumados com aquilo, porque eles eram pescadores. E Jesus foi ter com eles, porque viu o que estava acontecendo, passando, e eles ficaram o quê? Aterrorizados, porque viram um fantasma. E um fantasma, na cultura judaica, é sinal de morte. Eles ficaram aterrorizados, com medo. É a morte, não. Jesus Cristo, não, sou eu. Tenham calma. Fiquem tranquilos. Jesus caminhou até aquele barco estava mais ou menos a uns 25 a 30 estádios de distância, dá mais ou menos 5 a 6 quilômetros de distância. Jesus Cristo avistou do alto monte em que ele estava, ele viu longe o barco lá sofrendo. E Jesus Cristo foi ter com eles. O mar da Galileia é um mar que ele tem de comprimento mais ou menos 20 quilômetros de comprimento. E a largura dele, a maior largura dele bate em torno de 10 quilômetros. Então, se eles estavam literalmente no meio do mar da Galileia, batendo contra o vento, sofrendo as angústias de um vendaval, homens de mar, homens pescadores, homens que conheciam daquilo ali. Quando Jesus manda, ele nunca tira os olhos de nós, ele está nos protegendo o tempo todo. Mas também, quando Jesus Cristo manda, é porque você tem condições. Naquele barco não tinha ninguém que não fosse pescador. Todos eram da Galileia, todos eram os discípulos de Jesus. Naquele barco, todos aqueles homens tinham conhecimento do que estavam fazendo e eles estavam sofrendo. Porque Jesus Cristo não era para estar presente ali naquele momento com eles. Em uma ocasião anterior, ele estava no barco,
porque eles estavam precisando da companhia de Jesus Cristo para aprender. Mas ali não. Ali eles já estavam mais maduros, eles já estavam caminhando mais, e Jesus Cristo deixa eles irem. Sofreram 12 horas com aquilo ali, mas em nenhum momento Jesus Cristo tirou os olhos deles. Jesus Cristo nunca nos abandona. Ele vai ter este cuidado. E se ele, meu irmão, minha irmã, ele te mandar fazer alguma coisa, você pode ter certeza, é algo que você tem capacidade. Ele jamais vai mandar você fazer algo que você não tenha condições de fazer. Mesmo que você passe por situações de perigo, mesmo que você passe por situações controvérsias, mas ele vai estar ali, sempre do seu lado, observando e pronto para te ajudar. Mas olha só o agir de Deus, tanto na proteção, quanto também no mandar e você ser capacitado, você ter condições de fazer. Mas teve um terceiro mandar de Jesus Cristo nessa passagem bíblica. Foi a passagem de Pedro. Porque quando Pedro falou, mestre, se és tu, mande para que eu vá. Aí ele, venha. Ali foi uma condição única e exclusiva de fé. Ali não teve uma interferência de Deus, ali não teve nada, simplesmente Pedro creu e foi. Mas tudo aquilo que ele tinha como de segurança, que era o seu barco, se perdeu. Deus faz isso conosco. Aquilo que te faz sentir seguro, aquilo que te faz ser forte e corajoso, aquilo que te faz caminhar na presença de Deus com segurança, de repente, sai. De repente, você não tem mais aquela segurança. E você olha para um lado e para o outro e começa a ver as coisas, dificuldades virem ao seu encontro, as ondas baterem contra você, as ondas, o vento, e você começa a submergir. E você só tem uma palavra a dizer: Senhor, socorro, salve-me. E ele prontamente está ali, estendendo as mãos e te erguendo e te repreendendo. Homem de pequena fé. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer trabalhar na vida do povo brasileiro. Deus quer trabalhar na vida da igreja. Mas Ele precisa de te dar a oportunidade de fazer as coisas pela fé para que você cresça. Porque só vai crescer, só vai ter crescimento se for pela fé. Se você estiver confiante plenamente dele, enquanto você estiver na sua força, na sua vontade, no seu querer, você vai afundar. Quando você estiver fazendo as coisas e olhando para as dificuldades, você vai afundar. Quando você for fazer alguma coisa que não é da sua capacidade, você vai afundar. Mas quando você está obedecendo a Cristo, quando você está consciente que é Ele que está mandando, quando você tem a certeza de que você depende dEle, mesmo que você afunde, Ele está pronto para te erguer, para fortalecer a sua fé, para te fortalecer e te fazer caminhar, para te levar de volta para o barco, local de segurança e local em que você confia. E local em que, naquele momento que você chegar ali, acabam-se o vento e a tempestade. Que palavra maravilhosa. Que palavra em que Deus nos mostra que Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você, tem cuidado da igreja. Basta simplesmente nós entendermos o que Deus quer fazer com cada um de nós. E nesses dias de dificuldades, nesses dias que nós estamos passando por grande tormento de todos os tipos, em função de pandemia, em função de recolhimento social, por muitas das vezes nós olhamos
para os nossos entes queridos, para a nossa família, e percebemos que a angústia está afligindo, está alcançando eles, que as dores, as dificuldades, o vento, a tempestade está açoitando literalmente todos os seus, e você vai simplesmente olhar ou você vai clamar? Não deixe que o vento te faça sucumbir. Não deixe que o vento te faça desistir. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Deus te mandou fazer, faça. Porque se Ele mandou, porque você tem condições. Se Deus te mandou agir, haja, porque Ele sabe que você tem condições. Se Deus te mandou você ir, vá, porque Ele sabe que você tem condições. E mesmo que você afunde, Ele estará pronto, com a mão estendida, para te ajudar a levantar e ir novamente para o barco, local seguro. Quem não sai do barco, não vê as bênçãos do Senhor em suas vidas. Tem que sair do porto seguro, tem que sair da sua zona de conforto, para que Deus possa agir na sua vida de forma extraordinária e excepcional. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar te dando o entendimento desta palavra, muito além do que as minhas palavras possam te transmitir. Do que Deus possa fazer em sua vida um renovo e uma mudança. E que você possa entender realmente o que Deus quer fazer em sua vida. Que Deus te abençoe.